Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo. Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Esse canal aqui é o meu videoblog para trazer a mensagem da Palavra de Deus, conversar um pouco com vocês, né? Como eu falei, meu nome é Marcelo. Sejam muito bem-vindos. Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho para você receber as notificações do canal. Vamos direto ao assunto. A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, nesse dia, é a luta contra o pecado. Luta contra o pecado. É o seguinte, gente. Se existe uma coisa que pode separar eu e você de Deus, é o pecado. Inclusive, existe um versículo em Romanos 8 que diz assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, né? E eu entendi o que Paulo quis dizer ali, que nada pode separar a gente de Deus. Mas tem uma coisa que pode separar eu e você de Deus: o pecado. O pecado, gente, ele avacalhou com a gente. A gente foi criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, para vivermos aqui na terra e proclamarmos o reino de Deus aqui na terra, que nem diz o Pai Nosso: venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Mas o pecado entrou no mundo, Jesus veio até nós, aqui na terra, há 2000 anos atrás, morreu em nosso lugar, para quê? Para perdoar os nossos pecados. Inclusive o João Batista, quando viu Jesus, naquela famosa passagem de João 1:29, diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse aquilo, não está querendo dizer que Jesus tirou o pecado do mundo de uma vez por todas e não existe pecado mais. Como muitas religiões costumam dizer que não existe pecado, não, existe pecado. E Jesus veio morrer, inclusive, para perdoar o meu e o seu pecado. Se você já teve um encontro verdadeiro com Deus, você conheceu Jesus e tudo mais, né, conhece a palavra, já se batizou, você sabe que a luta contra o pecado, ela não é uma coisa que aconteceu num estágio só. Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e você se batizou, isso foi o primeiro passo. Ele te muniu de força, de graça, para você poder vencer o pecado. Nós temos que vencer o pecado dia após dia. Porque inclusive como aquela música famosa diz, né? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia o pecado vem e nos chama. Todo dia o pecado vem, ó, e bate na nossa porta. Então, gente, é o seguinte. Hoje a palavra sobre luta contra o pecado. O primeiro versículo da Bíblia que eu separei, versículo não, uma passagem quase completa, é Romanos 7, de 7 a 25. Romanos 7, de 7 a 25. Chegamos. Inclusive, o tema dessa passagem na Bíblia se chama a luta contra o pecado. E diz assim, ó: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Vamos parar aqui por enquanto. É o seguinte: a lei de Deus no Antigo Testamento, ela veio como um alerta pra gente. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás, servirás somente a Deus, amarás somente Deus, não se prostrará diante de imagem de escultura. Veio com um monte de mandamentos. E a partir desses mandamentos a gente soube o que é certo e o que é errado, certo? Então, por exemplo, você que tem maior de 18 anos tirou carteira de motorista, você sabe que o sinal vermelho é para parar. O amarelo você espera um pouco,
é melhor prestar mais atenção, e o verde você pode ir. Então, mas se a pessoa que já sabe da lei, que o vermelho tem que parar e ela não para, ela vai transgredir a lei de trânsito. Enquanto ela não sabia que não precisava parar, ela era isenta da lei. Agora ela sabe. Porém, a lei não produziu o pecado. A lei só acendeu a luz que tinha aqui na nossa cabeça, do que era certo e que é errado. Mas a graça ela vai nos dizer que ela vai nos fortalecer para vencer o pecado. Vamos continuar aqui. Antes eu vivia sem lei, ok. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é dada e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte em mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Então a gente sabe o que é pecado e o que não é. Uma criancinha de 2, 3 anos, ela não sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Né? Por isso que a mãe e o pai tem que ensinar, não pode colocar a mão na tomada, não pode atravessar a rua sem ver. Nós vamos aprendendo o que é certo e o que é errado. Não pode pegar o brinquedo do coleguinha. Né? E a lei veio nos mostrar o que é certo e o que é errado. Mas quando a gente viu o que é certo e o que é errado, isso fez com que nós não fôssemos mais inocentes. Se você já é conhecedor da palavra de Deus, você não é inocente, mas você já conhece. Que Jesus morreu por você, que o pecado existe, que o pecado gera morte. Vamos continuar. Sei que nada habita de bom em mim, isto é, em minha carne. Quando eu falar carne, não fala dessa carne aqui, tá? A carne do corpo, fala da nossa alma, fala do nosso eu, né? Nossa carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. É aquela frase clássica do Paulo: o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa é a nossa luta. Por isso que a mensagem de hoje é a luta contra o pecado. Nós temos que lutar dia a dia contra o pecado. Mas você pensa assim, mas se a lei vem dizer, pra gente entender o que é pecado, por exemplo, você é casado e você tem a sua esposa, o que a palavra de Deus diz? Não adulterarás. Lá em 1 Coríntios diz, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Você já sabe que é pecado, não adulterarás. Mas isso faz com que a gente, nós seres humanos, que temos o pecado habitando dentro de nós, temos que pensar mais nisso e pecar. Então, por exemplo, igual aquela criança assim que a mãe fala assim, não pode. Parece que a criança tem mais vontade de fazer ainda. Porque aquela questão assim, o que é proibido é mais gostoso. Mas não é, gente. Não é mais gostoso. Já culpa, pesar, você precisa se arrepender disso, do pecado. E eu não sei qual pecado você pode estar preso hoje. Né? Existe a prática do pecado e existe o pecado acidental. Quando você conhece Jesus, você continua pecando. Mas não como você é do mundo, quando você não conhecia a palavra. Se você está me ouvindo aqui hoje, nesse canal, ou se eu te enviei esse vídeo, alguém te enviou esse vídeo, você não conhece a palavra, você nunca ouviu da Bíblia, ou se ouviu, não tem esse conhecimento do que é Jesus, do que é a morte de Jesus na cruz, nunca leu, não conhece muito bem a palavra de Deus, não tem esse conhecimento, né? Você pode ficar com um pouco de dúvidas, né? Mas nós somos pecadores. Mas existe o pecador que está na prática do pecado, está no adultério assim, não larga de jeito nenhum,
tá no vício, não larga de jeito nenhum, e tá no prato do pecado da pornografia, né? Mas do adultério, da impureza sexual. Mas existe a pessoa que tropeça no pecado. Então você às vezes tropeça numa palavra que você fala errado, você se arrepende depois. Quanto mais você vai caminhando com Jesus, a frequência com que você pecava tem que diminuir. Mas vamos continuar. Vamos pular aqui para o versículo 24. Versículo muito conhecido. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Cristo Jesus. Jesus veio, morreu naquela cruz, não só para que você e eu vamos para o céu. Não é só para isso. Não é só com esse intuito. É para trazer de volta ao ser humano ao seu propósito original. Deus criou a gente para a glória dele. Deus criou você para a glória dele. E você tem 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar. Visão, audição, tato, paladar. Pera aí, gente. Desculpa. Visão, olfato. Falta o olfato. O que você tem feito com a sua visão? O que você tem visto aí no seu celular que está na sua mão agora? O que você tem feito com a sua audição? O que você tem ouvido? Palavrão, mentiras, o que você tem feito com a sua boca? O que você tem falado com a sua boca? Você foi criada para a glória de Deus. Ninguém está aqui nesse mundo hoje vivo, está vivo por acaso. Mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória sobre o pecado. Quando a gente fala assim, o que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Tudo bem. Mas não é só isso. A graça é a força capacitadora para nos ajudar no pecado. Então, por exemplo, a graça não é só ajudar você a pedir perdão. Deus, olha, eu errei, eu não devia ter errado, eu pequei, eu fiz aquilo que eu não devia ter feito, eu falei, menti, me perdoa, se acredita diante de Deus, confessa o seu pecado, Ele falou que te perdoa. Mas a graça também é a força motriz, é a capacidade de ajudar você a não pecar. Se você usar os meios da graça, você vai ficando mais forte contra o pecado. Qual que são os meios da graça? A palavra, a oração, o jejum, estar com os irmãos em comunhão, participar de uma igreja cristã, né? Então, graças a Deus que nos dá vitória. Então, nós temos essa luta entre o nosso querer e a vontade de Deus, a lei de Deus. E Jesus veio nos dar força espiritual pela sua graça, pelo seu sangue, para vencer o pecado. Aqui em Gálatas 5,17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito é o que é contrário à carne. Eles têm conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Ele está aqui para nos ajudar. O Espírito não é um sopro, não é uma pomba. O Espírito Santo não é uma força, uma energia, uma áurea. Não, é uma pessoa que Deus enviou para nos consolar, para nos ajudar, mas para nos dar força, para nos dar graça, para nos dar força para vencer o pecado. Outra passagem aqui. Em João 8, nós temos a clássica história de quando Jesus fala para a mulher adúltera, né? Cadê as pessoas que te condenavam? Não tem ninguém? Então vai e não peques mais. A mulher foi pega em adultério. Eu fico me perguntando, cadê o homem que estava adulterando com ela? Passaram a mão na cabeça dele. E então, o que acontece? Ela foi pega em adultério, as pessoas vieram para dizer para Jesus que tinha que apedrejar. Jesus falou, não, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então não estou aqui tirando pedra em você e nas pessoas que pecam, mas pelo contrário, quero dizer para você que você pode lutar e vencer o pecado com a ajuda de Cristo, do Espírito Santo, de Deus, dos meios da graça, da palavra de Deus, da comunhão com Deus, da oração. Então existe uma luta entre nossa carne que é o que é ruim. Jejua para você ver, jejua.
dá fome, passa um doce na sua frente, você ganhou um bombom de alguém, né? Nós temos que lutar contra o pecado. Lá em Mateus 10:28 diz assim: não temais aqueles que matam a carne e não podem matar a alma. Antes temais aquele que pode enviar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. O que está querendo dizer? Tem pessoas que são perseguidas no mundo por serem cristãos, por servirem a Deus, e elas são mortas por ser perseguidas. Igreja perseguida. Porém, gente, pessoa salva, foi pro céu, virou um mártir da igreja. Mas a gente tem que temer a Deus. Eu vou trazer um vídeo essa semana sobre temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, ter respeito pelas coisas de Deus. Então, diz aqui em Mateus 10:28, diz assim: nós devemos temer a Deus, porque Deus pode, se a gente continuar na prática do pecado, a gente continuar caminhando por esse caminho de pecado, sem arrependimento, sem mudança de vida, Ele pode, por causa das nossas atitudes, nossas decisões e escolhas, nos enviar para o inferno. Não porque Deus é mau, não porque Deus é cruel, porque Deus é um fascínora, né? Um ditador. Muitas pessoas têm aquela visão de um Deus sentado no trono jogando raio no ser humano. Deus não é assim, mas Deus também é justo. Então ele pensa assim: Deus é amor, florzinha. No último dia todo mundo vai passar por baixo da catraca, né? Nós temos que lutar contra o pecado. Se você está preso no pecado da pornografia, lute, ore, chore, clame, busque a ajuda de um cristão maduro, busque a ajuda de um pastor. Se abra com um cristão que não vai contar para ninguém, uma pessoa de confiança sua, ore, clame, sabe? Faz campanha de oração, sobe monte, desce monte. Você tem pessoas que não costumam orar no monte, mas tem pessoas que costumam orar no monte. Ora no seu quarto, fecha a porta, Deus fala com Deus: eu não quero mais isso na minha vida, eu quero vencer o pecado. Estamos terminando já, gente. Lá em Apocalipse 20:13 diz assim: Apocalipse 20:13: o mar entregou os mortos que neles haviam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, gente, é o seguinte: por que eu estou trazendo essa palavra forte aqui, de ser lançado no lago de fogo? Se você não sabe o que é lago de fogo, as pessoas que hoje morrem sem a salvação, sem o sangue de Jesus na sua vida, sem arrependimento, serão lançadas no inferno. Depois do julgamento final, serão lançados no lago de fogo, que é pior ainda. Então, se você não entregou sua vida para Jesus ainda, entrega a sua vida para Ele. Ele é tão maravilhoso. Ele é aquele amigo companheiro que você pode contar a todo momento. Você ora e Deus ouve, Deus ouve suas orações. Eu tenho caminhado com Jesus há 16 anos. Passei por muitas lutas, provações, tive que abrir mão da minha vontade tantas vezes, inclusive abro ainda mão da minha vontade, da minha carne, do meu eu, né, dos meus desejos, da juventude, para esperar uma pessoa, uma família. Mas pensa, você acha que vale a pena você deixar a eternidade, a salvação eterna por prazeres tão pequenos, como a droga, como o vício, como o sexo fácil, como o adultério? Não é, gente. Então essa palavra de alerta: lute contra o pecado, porque hoje a graça de Deus está disponível para você. Hoje, se você está vivo hoje, respirando, seu coração batendo, amanhã cedo você vai acordar. Muita gente não vai acordar amanhã cedo. Muita gente vai dormir, pode ter um infarto, um AVC, um mal súbito, alguma coisa. A vida é assim, ela é uma surpresa. Ninguém sabe o dia que vai chegar a sua hora. A gente pode, não, eu vou ficar velhinho, com 70 anos. Pode ser que você vá embora com 30, com 26. Igual aquela cantora famosa. Então, as pessoas morrem. E se você morrer sem Cristo, sem a sua salvação, sem se render aos pés de Jesus, sem aceitar Ele como seu único suficiente Salvador, sem crer, sem se arrepender, sem confessar os seus pecados, sem descer as águas do batismo, sem fazer um compromisso com Cristo, infelizmente,
vai ser lançado no lago de fogo eternamente. É a condenação eterna. Nenhum prazer momentâneo dessa vida vale a pena, meus irmãos. Então eu quero fazer uma oração por você agora, por nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, nesse dia, nessa noite, não importa pela hora que a pessoa está vendo esse vídeo. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, lutar contra o pecado. Nos ajuda, Senhor, a vencer inclusive pecados de estimação. Pessoas que estão há anos na pornografia, anos na mentira, anos, Senhor, traindo suas esposas. Pai, salva, cura, liberta. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias: salva-nos e seremos salvos. Cura-nos e seremos curados. Liberta-nos e seremos livres. Liberta-nos do poder do pecado. Nós vamos ser libertos, nós somos libertos. Quando nós estamos em Jesus, nós somos libertos do poder do pecado, da condenação do pecado. Depois, com a santificação, você lutando contra o pecado, você vai lutando contra o poder do pecado. E quando a gente morrer e for salvo em Cristo, você morrer salvo em Cristo, você se arrepender, você vai viver longe da presença do pecado. Eu só se dizer a vida da eternidade toda sem pecar, sem errar, sem falhar. Imagina esse dia, meus irmãos. O céu não é rua de ouro somente. O céu é a presença de Cristo, é a glória de Cristo. Se a pessoa você olhar dentro dos olhos de Jesus e falar: ele morreu por mim. Então, ouça essa oração. Ouça esse vídeo. Eu sei que hoje ficou um pouco longo, mas esse estudo é importante. Lute contra o pecado. Nós estamos numa época agora de carnaval. Não vá. Ouça a voz de Deus, não vá para o carnaval. É muita destruição, vícios, prostituição. Eu sei que é uma cultura do Brasil que até chama de país do carnaval, mas não vá. Busque a Deus, se arrependa, se converta dos seus pecados. Jesus está às portas e pode ser que Jesus não volte para a sua igreja. Não venha acontecer o arrebatamento, mas pode ser que você vá, pode ser que eu vá. Antes, a gente vai morrer. Aceite Jesus, faça um compromisso com Ele. Ele quer te salvar, Ele te ama tanto. O amor dele foi tão grande por você, que a morte dele na cruz foi por sua causa. Inclusive, não foi só por sua causa, para que você fosse salvo. Os seus pecados enviaram Jesus para a cruz. Os meus pecados, os nossos pecados, enviaram Jesus para aquela cruz. Ele era santo, ele era 100% homem e 100% Deus. Nunca pecou. Deus te abençoe. Obrigado por ficar comigo até agora. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.